bem-vindos! Nós vamos falar sobre memórias afetivas. O que é uma memória afetiva? Memória afetiva é aquilo que a gente guarda, né, desde a infância e a gente carrega até a fase adulta. Sabe quando você passa numa esquina e sente aquele cheirinho do café e você lembra, ai, nossa, minha avó fazia um café que tinha esse cheirinho. Ou aquele bolo de fubá que alguém traz um pedacinho para você e você, nossa, que delícia, me lembra quando a minha mãe fazia bolo pra gente, quando a gente era criança, né? Então, as memórias afetivas, elas vão permanecer conosco desde a infância até a fase adulta, né? Pode ser, então, algo que você come, que você sente o cheiro, pode ser uma textura diferente, pode ser uma música, né? Pode ser um lugar que você frequentava quando você era criança com a sua família. Então, tudo isso faz parte das memórias afetivas, né? Eu tenho algumas memórias afetivas de quando eu era criança. Então, meu pai levava a gente para passear num lugar que tinha muita natureza no sábado à tarde. Às vezes a gente ia para uma represa e lá a gente acampava, a gente assava peixe, a gente brincava, corria na grama, nadava na represa. Então são memórias que ficaram desde a minha infância. E hoje quando eu me lembro, né, quando a gente, por exemplo, eu sinto o cheiro do peixe, poxa, já me remete àquele momento que a gente armava ali o fogãozinho com tijolos, né, e colocava a grelha em cima e a gente assava o peixe. Isso nos mantém vivos, né? Memórias afetivas dá aquela nostalgia, aquele quentinho no coração. E é muito importante que a gente crie memórias afetivas dos nossos filhos também. As crianças hoje, elas vivem envoltas num mundo mais moderno, né, tecnológico. E aí a gente, como mães, né, a gente fica pensando, poxa, como eu faço para criar esse tipo de memória com meu filho? Eu trabalho tanto, eu não tenho tempo, eu não sei o que fazer para a gente criar essas memórias que vão ficar para sempre, né? Não adianta a gente, assim, não, então vou comprar alguns brinquedos e dar para ele. Coisas não criam memórias. As crianças não vão se lembrar das coisas, as crianças vão se lembrar dos momentos que vocês viveram juntos. Eu não sei como é aí na sua casa, mas aqui um brinquedo novo dura no máximo 15, 20 dias e ele quebra, perde, some, né? Não faz experiências com o brinquedo novo. Então, o brinquedo é legal ali no primeiro momento, mas depois ele perde a sua importância. A criança vai esquecer daquele brinquedo. Então, para a gente criar memórias afetivas nas nossas crianças, a gente precisa, primeira coisa, é tomar tempo com eles. Eu sei que a vida está muito corrida, né? A gente trabalha o dia todo e aí a gente não tem tempo para ficar com os nossos filhos. Mas quando a gente não tem tempo para eles, não dá para criar vínculo, né? Então, a primeira coisa, né? A primeira dica é: crie momentos, tenha tempo de qualidade com seu filho. Nem que seja para vocês brincarem de carrinho ou de boneca no chão da sala. Inventem uma brincadeira nova juntos, né? Para as crianças um pouquinho mais velhas, vocês podem jogar algum joguinho, tipo dama, dominó, jogos de cartas, né? São coisas que vão gerar memórias. Então, dê tempo para ele. Outra coisa muito legal que dá para vocês fazerem, né? E a gente gosta muito de fazer disso aqui em casa, é fazer teatros. Então a gente pega vários tecidos, roupas que ninguém usa mais, e põe na cabeça, amarra na cintura, veste, né? E aí a gente inventa teatros e a gente se diverte se arrumando
e contando histórias. A gente gosta bastante de histórias bíblicas, então às vezes a gente usa as histórias bíblicas e às vezes a gente inventa histórias nossas mesmo para ter esse tempo, né? Outra coisa que é muito legal de fazer com as crianças é dobradura. Tem na internet muitos vídeos ensinando como fazer dobraduras e dobraduras fáceis. Então, entra lá no YouTube, pega lá um ou dois vídeos de dobraduras que sejam fáceis. Lembra sempre, né, da idade que tem a sua criança. Então, você não vai conseguir fazer uma dobradura muito complexa para uma criança de 3 anos. Mas tem um cachorrinho que dá para você fazer que faz 3, 4 dobraduras ali e o cachorrinho tá pronto. Então, dobradura é uma coisa muito legal. Tem outra coisa que gera muita memória afetiva, que você não precisa comprar nada, você não precisa de muita coisa e você ainda vai agilizar o seu dia. Sabe o que é? Cozinhar com a sua criança. Cozinhar com seu filho gera muitas memórias. Então, hoje mesmo, hoje aqui em casa é dia de pão de queijo. Toda terça-feira é dia de pão de queijo. E aí a gente faz um pão de queijo que não tem queijo, então já é algo diferente. E eu coloco o Guilherme para me ajudar. Então ele põe o azeite lá na massa, mexe, faz as bolinhas e a gente põe para assar. Então era uma coisa que eu já ia ter que fazer. E aí eu coloco ele para me ajudar, né? Convido ele para me ajudar, eu convido ele para me ajudar e normalmente eles aceitam, porque coisas do dia a dia são coisas que eles gostam de fazer. E quando eles estiverem mais velhos, eles vão se lembrar, toda terça-feira eu cozinhava com a minha mãe. A gente fazia pão de queijo juntos, né? A gente cozinhava um macarrão no dia de domingo. A minha mãe me deixava lavar a louça. Então, a vida prática é algo que gera muita afetividade. Claro que você precisa cuidar para não colocar sobre a criança um fardo grande. Né? Então, a gente vai lavar o banheiro juntos, ok? É super legal. A criança vai se divertir com a água, com o sabão, né? Vai escorregar no chão de repente, né? E o objetivo dela não vai ser ter o banheiro limpo. O objetivo dela vai ser estar com a mamãe lavando o banheiro. Não se preocupe em que as coisas vão demorar um pouco mais de tempo ou que não vão ficar tão limpas quanto você imaginou que ficariam. Mas é importante porque vai criar memória, né? Aquele momento vai gerar uma memória para sua criança. Outra coisa legal é a gente participar da vida escolar dos nossos filhos. Então, a criança vai para a escola, né, um período ou o dia todo, e aí quando chega, a mãe pergunta, como foi na escola? E a criança não sabe o que responder, ou diz que foi legal, ou não fala nada. Faça perguntas abertas para a criança conseguir responder, né? Como foi o dia dela. Então, pergunte para a criança o que ela fez de mais legal na escola hoje. Filho, o que você fez de mais legal hoje na escola? Qual foi a brincadeira que você mais gostou, né? Com quantos amigos tinham na sua sala hoje? Quem foi para a escola hoje? Teve aula de educação física? Qual foi, né, a brincadeira que vocês fizeram? Ou a aula de música? Que música você cantou que você mais gostou? Perguntas desse tipo vai dando para a criança repertório e vai gerando um diálogo. Então, faça perguntas abertas. Se você fizer uma pergunta que a criança vai responder sim, não e legal, não vai gerar esse momento de conexão. Então, quando a gente participa da vida escolar dos nossos filhos, sem colocar um peso sobre isso, a minha criança nunca fala nada da escola, eu não sei mais o que fazer e tal. Não coloque um peso. Vai aos poucos, né? Interagindo com ele, trazendo a memória. Então, se você sabe o que foi o cardápio da escola, pergunta para ele, eu vi no cardápio que hoje tinha salada de rúcula, de alface, de tomate. Você comeu que salada? Qual foi o feijão hoje na escola? Né? Tinha peixe, frango, enfim. Vai fazendo perguntas para ir gerando repertório para ele responder, né? Para você também. Outra coisa muito legal que gera, né, memórias afetivas é você ter tempo para ouvir a sua criança. Então, quando a criança ela é ouvida, ela consegue
falar melhor. Então, você faz uma pergunta e você responde em seguida, a criança não teve tempo de formular a resposta. E quando ela não tem tempo de formular a resposta, você mesmo responde e perdeu o momento, perdeu o diálogo. Ai, Gina, mas a minha criança é muito pequena, ela só tem 2 anos, como que ela vai responder? Sim, as crianças muito pequenas são muito capazes. Então, a gente precisa confiar na nossa criança e dar tempo para ela. Ela vai formular uma resposta para você. E se você não entender o que ela está falando, pergunta de novo. Faz outra pergunta de um formato diferente, repete para a criança o que você acha que é, para que ela diga que foi isso mesmo que ela disse, né? Então, vá dando tempo para ela responder. Tem crianças que precisam de um pouquinho de ajuda? Pode ser que sim, mas você não vai completar a frase para ela, você vai dar tempo, né? Ter paciência ali para que ela consiga formular, responder a pergunta de uma forma que seja tranquila para ela, que dê para ela um espaço de fala. Né? A criança que é ouvida, ela vai querer falar mais vezes. Então, dentro dessa questão de participar da vida escolar do seu filho, se você dar tempo para a criança falar, né, e escuta isso com atenção, ela vai querer sempre falar mais, porque ela sabe que você vai ouvir. E nesse momento de ouvir a criança, é importante da gente não trazer os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, né? Porque quando eu estou ouvindo, eu estou só ouvindo. Se aconteceu alguma coisa ali que você precisa trabalhar com a criança, então no outro momento, de outra forma, você vai abordar aquele assunto que, vamos dizer assim, a criança bateu no amiguinho na escola hoje. Então, você vai trabalhar isso num momento, e quando você tiver no seu momento de escuta, né, no seu momento de perguntar como foi a escola, deixe que a criança fale, que ela expresse os sentimentos dela, que ela diga como foi, e você vai ser apenas ouvido, né, para que a criança saiba, eu fiz uma coisa ruim, a minha mãe já conversou comigo sobre isso, e agora ela está me permitindo ser ouvido, me permitindo falar, expressar, colocar para fora aquilo que ficou guardado ali de repente o dia todo, né? Então não coloque uma pressão sobre isso, apenas ouça a criança e dê tempo para ela formular ali o que ela precisa formular para extravasar, para falar, para desabafar, tá bom? Outra coisa muito legal é fazer as refeições juntas, né? A família toda junta fazendo a refeição. Não conseguimos fazer todas as refeições juntas. Aqui em casa mesmo, a única refeição que a gente consegue fazer juntos é o jantar. Então, toda vez que a gente prepara o jantar, ainda que seja uma refeição simples, um pãozinho com patê, uma torradinha, algo assim, a gente faz junto. Então, coloca a mesa bonitinho, traz as coisas para a mesa, cada um se serve, né, com o que quer comer, e esse é um momento muito legal de criação de vínculo. A gente vai conversando, cada um fala um pouquinho de como foi o seu dia, né? A gente consegue olhar nos olhos uns dos outros, sai piadinha, né? A gente ri. Quando cada um come em um horário, não tem esse momento afetivo, esse momento de troca, esse momento de se olhar, esse momento de rir, né? De fazer planos para o dia seguinte, né? De perguntar se foi tudo bem o dia, né? Então, estar juntos durante a refeição também é um momento muito bacana para a criação de vínculo. Uma outra coisa que é legal é leitura. Leitura é muito bacana para criar vínculo e para criar memórias afetivas. Quando você lê para o seu filho, você estimula ele, né, a leitura, e você vai ali escolher o livro juntos. Vocês vão ter um tema, de repente, que é mais agradável para os dois.
Não precisa ser só livros infantis. Você pode escolher livros que tenham histórias um pouco mais longas e aí dividir, né, em capítulos ou em alguns parágrafos, e você toda noite pega o livro e vai lendo um pouquinho. Então hoje a gente lê o primeiro capítulo, amanhã o segundo capítulo, e gera também uma emoção, né, de saber o que vai acontecer no próximo capítulo. A leitura é muito legal para a criação de vínculo também. Então escolha aí um livro legal que seu filho goste, um assunto legal que ele goste, e põe para jogo. Outra coisa que é possível usar para a criação de vínculo, e aqui a gente fala com um pouco de cuidado, né? Porque as telas, elas podem ser aliadas ou elas podem ser vilãs, né? Se a gente tiver equilíbrio e saber, primeiro, né, pela idade da criança, a criança menor de 2 anos não é aconselhável nenhum contato com tela, né? Então, para crianças menores de 2 anos, a gente não vai usar a tela. Eu não recomendo, né, o uso de telas para crianças menores de 2 anos. Claro que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua rotina. A gente não está aqui para julgar, né, que eu uso tela porque senão eu não consigo fazer o almoço, não consigo fazer a janta. Tá tudo bem, dentro da sua realidade você vai medir isso. Mas para as crianças um pouco mais velhas, é possível usar a tela em alguns momentos para criar vínculo, para criar memórias afetivas. Então, um documentário legal, um desenho que vai trazer um assunto que vocês gostem de ver juntos. Sentem juntos, façam uma pipoca, né? Façam um suco, tragam ali para o sofá juntos e assistam esse documentário, esse filminho, né? Também não recomendo que seja algo muito longo, e nem algo que tenha tomadas muito rápidas, que mude de cena muito rápido, sabe? Aqueles desenhos que são muito agitados e aí tem muitas cores e muda a cena assim, ó, com muita rapidez. Isso vai gerar uma ansiedade na criança. Então, escolha. Tem desenhos antigos, filmes mais antigos, eles têm uma tomada mais devagar e as cores são mais brandas, o som não é tão estridente quanto alguns desenhos mais modernos aí, e vocês podem fazer isso juntos, né? Então a gente fez um bolinho de chuva hoje e a gente vai comer juntos aqui enquanto a gente assiste esse desenhinho, esse filminho. É muito legal, né? Então a gente falou sobre refeições, fazer refeições juntos, é um momento muito legal de criar memórias afetivas. Ler para o seu filho é um momento bacana. Outra coisa que nós falamos é participar da vida escolar da criança, né? O que mais a gente falou aqui? A gente falou sobre ter tempo, dar risada, brincar de carrinho na sala, de boneca, fazer teatro, né? Fazer dobradura, cozinhar alguma coisa, limpar algum cômodo da casa, dobrar roupas, gera super vínculo, né? E memórias afetivas, tipo, eu lembro quando a minha mãe me ensinava, né, a dobrar uma manga pra cá, outra pra lá, e essa aqui sobe. Então, a gente deu algumas dicas. E aí, assim, uma coisa que é muito legal também, e aí a gente já vai finalizando a live, né? Minha última dica para hoje. Se você tem alguma dica de como criar memórias afetivas, coloca aqui no comentário pra gente. E a minha última dica é criar uma nova tradição familiar. Como a gente faz isso? Estabeleça uma rotina para uma coisa que vocês nunca fizeram. Então, aqui em casa a gente tem uma tradição bem legal. Toda sexta-feira a gente tem uma história e aí depois dessa história cada um conta o que entendeu da história ali e a gente tem uma surpresinha. Uma surpresinha. É um mimo, às vezes é uma bala, às vezes é um biscoitinho, às vezes é uma borracha, uma caneta, algo bem simples assim. E aí, toda sexta-feira, o Gui já fica aqui ansioso para saber qual vai ser a surpresinha de hoje e tal. Então, é sempre um mimozinho
que a gente faz para ele, né? Depois que a gente conta uma história aqui e aí a gente conversa sobre essa história e ele ganha um mimo, né? Não precisa dar nenhuma coisa, é que a gente estabeleceu isso como uma nova tradição, assim como o jantar na sexta-feira é sempre o cachorro quente vegano que a gente come. Então, chega na sexta-feira, a gente faz juntos, pica a cebola juntos para fazer o molho, pica o tomate, né? Compra a salsicha vegana, o pão que a gente come. E aí, senta à mesa juntos, comemos essa refeição juntos. Então, a gente não come cachorro quente em outros dias da semana. A gente só come cachorro quente na sexta-feira e o cachorro quente que a gente faz. Porque isso dá a conotação de tradição. Sabe aquela coisa que a gente faz, por exemplo, no Natal, da ceia de frutas, ou a rabanada, né, que é do Natal, o peru, que só faz no Natal. Ninguém come peru ao longo do ano, mas no Natal tem o peru. É uma tradição. Então, escolha alguma coisa bem legal para vocês fazerem juntos. Então, uma ideia aleatória. Toda segunda-feira a gente vai tomar água de coco no vizinho da esquina, né? Ou a gente vai ao parque tal que a gente não vai em outros dias da semana. Ou a gente vai aqui em Santos, como a gente mora aqui, né? A gente vai à praia. E lá na praia a gente vai fazer castelo, a gente vai brincar de bola, né? Então, criar uma nova tradição é uma maneira muito legal de você criar memória afetiva com os seus filhos, né? A gente vive num mundo moderno e cheio de tecnologia, e quando a gente traz uma coisa que é simples de ser feita, as pessoas falam, mas será que isso dá certo? Será que realmente vai gerar algo no meu filho, né? Será que ele vai se lembrar disso quando ele for mais velho? Sim, com certeza ele vai se lembrar. Então, quando a gente traz coisas que sejam mais simples do que tecnológicas, as crianças tendem a gravar porque elas estão num mundo diferenciado. E aí, quando você faz algo... por exemplo, uma coisa legal que você pode trazer para o seu filho. Brincar de algo que você brincava quando você era criança. Então, aqui o Alex de vez em quando traz as bolinhas de gude, ou biroca, ou bolinha de vidro, depende da região que você tá aí, como é chamada de forma diferente, né? Traz as bolinhas de gude para brincar com o Guilherme. Nossa, ele adora, joga lá as bolinhas, faz quadrado, tem que tirar a bolinha do quadrado. Ou então jogar peão, a gente fazia muito quando era criança. Brincar de pular corda, brincadeiras tradicionais que a gente fazia geram nas nossas crianças também memórias afetivas. Poxa, meu pai, né, despendia do seu tempo para brincar comigo nessas brincadeiras, para me ensinar as brincadeiras que ele brincava quando ele era criança. Então, assim, tem muitas formas legais da gente gerar nas nossas crianças memórias afetivas. E essas formas de gerar memórias afetivas também são formas de criar vínculo. Quando eu me vinculo, né, quando eu estou mais próxima do meu filho, a tendência é diminuir as crises comportamentais, digamos assim. Então, o que a gente chama de birra, né? O que a gente chama de grandes frustrações tendem a diminuir, porque se eu tenho uma proximidade grande com meu filho na hora de brincar, quando ele tiver um problema, uma frustração, uma dificuldade, ele vai vir para mim, porque ele sabe que vai ser acolhido, e então ele não vai precisar chegar num pico elevado de estresse e não conseguir mais se acalmar e aí entrar naquele looping que a gente vê às vezes os nossos filhos entrando, né? Que é o momento que ele entra numa crise de choro, por exemplo, e aí não consegue mais parar de chorar. Você faz de tudo e a criança não para de chorar, porque ele teve o cérebro racional,
a gente fala, sequestrado. Ele não consegue pensar mais racionalmente depois que ele entra numa crise comportamental. Ele precisa ir aos poucos retomando a consciência para então reagir. Então, quando a gente cria memórias afetivas, fica mais fácil de lidar com os comportamentos desafiadores. Então, lembre-se aí, uma coisa importante para evitar, não para evitar totalmente, porque as crianças são crianças e vão acontecer, mas para evitar em alguns momentos os comportamentos desafiadores, é criar vínculo, gerando memórias afetivas. E você pode ter certeza que quando seu filho tiver 15, 20 anos, 30 anos, ele vai se lembrar com muito carinho os momentos que vocês passaram juntos, que vocês tiveram na infância dele, né? Vocês brincaram juntos, que vocês correram no parque juntos, que vocês acamparam juntos, né? Há algum tempo atrás o Guilherme vivia falando de acampamento, a prima dele também, a Thalita, falando, né? Vovô, a gente gostaria de acampar, a gente nunca acampou e tal. O vovô foi lá, comprou uma barraca, colocou no quintal de casa, acendeu uma fogueira e eles dormiram uma noite na barraca. Nossa, eles falam desse dia, assim, com muito carinho até hoje, que foi muito divertido, que foi super legal. E pra gente como adulto, é algo simples de realizar, que vai gerar, assim, uma grande, né, como é que eu posso dizer? Um grande evento para a criança, e lá na frente ela vai se lembrar com carinho, poxa, minha mãe se importava comigo, porque ela tinha tempo para brincar comigo, jogando carrinho, jogando bola, brincando de carrinho, jogando bola, brincando de boneca, brincando de cozinhar, né? Ela gostava de estar comigo. Então, não deixe de criar memórias afetivas nessas crianças, porque daqui a pouco são eles no futuro sentindo o cheirinho do bolo que vocês faziam juntos, né? E se lembrando com muito carinho dos momentos que vocês passaram juntos. Isso traz um quentinho no coração, isso traz para eles conforto, né? E a certeza de que foram muito bem amados enquanto foram crianças, né? Enquanto estiveram na infância. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que passaram por aqui na live de hoje. Essa live vai ficar gravada aqui e também nós vamos colocar lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não nos segue lá no YouTube, Reflexões de Mãe Prof, segue a gente lá. Tem já alguns vídeos que a gente produziu na semana passada, que eu produzi aqui na semana passada. Então segue a gente também lá no YouTube, ative as suas notificações. Vão rolar mais lives por aqui, então se você tem algum assunto que você gostaria que a gente falasse aqui, manda um direct, fala comigo no privado e a gente vai fazer uma live aí para tratar dos assuntos que vocês mais pedirem, para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada pela sua atenção hoje, um grande beijo e um bom restante de semana para todos vocês.